Bom dia, queridos irmãos. Uma alegria tremenda poder começar a Escola Bíblica Dominical com vocês. Quero convidar você a orar, quero convidar você a falar com Deus nessa hora. Vamos juntos, vamos fazer isso. Eu sou o pastor Ricardo Conceição, da Primeira Igreja Batista em Araruama, Congregação Batista 15 de novembro. E nós vamos começar então a 8ª lição da Escola Bíblica Dominical. E vamos falar sobre o 7º mandamento. Estamos estudando a revista A Palavra de Vida, os 10 mandamentos para os dias atuais. Nós vamos fazer isso. E vamos juntos. Não esqueça de pegar aí a sua Bíblia e vamos juntos então meditar na palavra e aprender um pouco mais nesta manhã. Feche seus olhos, vamos orar, pedir ajuda a este Deus maravilhoso que nos ama. Vamos juntos. Senhor nosso Deus, bondoso e eterno Pai, quero te agradecer por esta manhã maravilhosa. Quero te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja nos abençoando, nos dando entendimento, nos dando capacidade, nos dando a certeza de que o Senhor não só nos autoriza a estudar e meditar na tua palavra, como o Senhor nos ajuda em todas as nossas limitações, fraquezas e dificuldades para compreender aquilo que o teu reino apresenta para nós. Quero te agradecer pelas nossas vidas, quero te agradecer por este dia especial e quero te agradecer já de antemão por esta lição maravilhosa que há de trazer para os nossos corações edificação e que nós possamos glorificar o teu nome com a nossa vida, com o nosso agir, com o nosso pensar e com o nosso falar. Abençoa-nos, ó Deus, tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém, né? Então, vamos juntos estudar a escola bíblica. Hoje, a lição vai girar em torno do versículo 14, lá de Êxodo 20, os 10 mandamentos, né? Êxodo 20, quando Moisés recebe do Senhor os 10 mandamentos, então ele transmite ao povo. E hoje, então, é o sétimo mandamento. E o 7º mandamento fala, não adulterarás. E nós vamos aprender hoje a respeito desse assunto tão importante. E o título da lição está sugerido para nós, Adúlteros e Adultério na balança de Deus. Então, tanto adúlteros quanto o adultério estão na balança de Deus, né? Na balança de Deus. Pois bem, o autor ele dividiu a lição em 3 pontos. Adultério é a prática da infidelidade. Aqui o Wikipedia está querendo já responder, né? Responder aqui a pergunta, né? Celular, essas coisas assim, né? Elas já ganham vida própria, né? A gente vai fazendo perguntas e eles já se acostumam a responder para nós tudo que a gente pergunta. Pois é. E olha que eu nem disse ok, Google, né? Pois é. Né? Então, nós precisamos... agora vai falar de novo aqui, porque eu acabei de falar essa frase que não era para falar, né? E aí ele está me respondendo aqui. Oi, como posso ajudar? Está aqui. Né? Interessante. Muito bem. O autor, então, ele divide essa lição falando sobre o 7º mandamento, né, sobre a questão do adultério. Não adulterarás, é o que Deus está falando para nós. Então, ele divide a lição em 3 pontos. O primeiro, ele fala sobre o adultério conjugal. O adultério conjugal. Depois, ele vai falar sobre o adultério social. E, por fim, ele vai falar sobre o adultério espiritual. E é interessante nós pararmos para pensar e identificarmos que, né, há 3 níveis de adultério na vida do ser humano. O adultério conjugal, o adultério social e o adultério espiritual. Né? Então, nós precisamos entender isso. O autor faz aqui para a gente algumas considerações logo de início. Mas eu gostaria de ler com vocês
um texto bíblico que é muito sugerido, né, porque está lá, né, sugerido para nós, para a leitura de domingo, que é a leitura de hoje, né? A leitura semanal, a leitura diária, e está sugerido para domingo a leitura de João 8, no capítulo 8, no verso 1 a 11. E eu quero ler com você esse texto para que a gente possa já ir refletindo sobre isso ao longo da lição, tá bom? Então diz assim o texto, João, capítulo 8, do verso 1 a 11, diz assim: Depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado, ensinando a todos. Aí, alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. E eles disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. Depois, abaixou outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos ficaram com um semblante diferente e todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher. E ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: Mulher, onde estão os teus acusadores? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: Pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Que texto extraordinário. Que Deus possa abençoar a minha vida, a sua vida nesta manhã, a partir desse texto maravilhoso. Mas o autor, o autor da lição, ele diz aqui para a gente, em todo ser humano, independente da sua nação, tribo, comunidade, crença ou cultura, existe um senso moral. Existe um senso moral que reconhece o que é certo ou errado, ético ou imoral. E, e que o mal tem como consequência o julgamento e a punição. Então, assim, todo ser humano sempre tem essa noção. Por mais né, que não tenha talvez frequentado uma escola, uma orientação, né, tem um senso de justiça, né, um senso de justiça. Esse senso de justiça vem com a gente, já vem no nosso DNA. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, esse senso de justiça já está, né, já está inserido no contexto da nossa vida, da criação que Deus fez em relação ao ser humano. Então, nós já reconhecemos, né, o certo e o errado. A gente já reconhece, né, automaticamente, né? As crianças, quando já um pouco maiores, né, começa, quando faz alguma coisa errada, mesmo que nunca tenha feito aquilo, nunca ninguém tenha falado para ela a respeito daquele assunto, mas ela sabe que aquilo que ela está fazendo é errado. E tanto que as crianças, se você reparar, uma criança que nunca foi ensinada sobre determinado assunto, mas ela, quando faz alguma coisa, ela imediatamente olha para a mãe, olha para o pai. Por quê? Porque ela já, né, já, o senso de justiça já está ali dentro dela. Esse senso moral, né, já existe dentro dela. Né? Esse senso de percepção de certo e errado já está nela. Né? Depois, mais tarde, ela vai convivendo com as pessoas e aí ela vai começando a ter o senso ético, né? O senso ético ou moral. Ela começa já a ter o senso ético e moral. Ela já começa a perceber
e entender, olha, isso é justo ou isso não é justo diante de Deus, né? Ou diante da própria, da própria, do próprio grupo social onde ela vive. Né? Então, ela já começa a ver o que é justo e o que é injusto. E, possivelmente, as injustiças cometidas contra ela mesma, às vezes se tornam até traumas para as crianças. Há crianças que sabem que aquela situação em que ela está vivendo é injusta e que ela não merece aquilo. Então ela chora, ela reclama, né? E já é o senso natural que já existe. Né? Então é isso que ele está dizendo aqui. Em todo ser humano, independente da sua nação, tribo, comunidade, crença ou cultura, existe um senso moral. Existe um senso moral. Esse senso moral é um DNA da criação de Deus em nós. Nós temos o senso moral vindo do próprio Deus para nós. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus e por isso já trazemos, o ser humano traz consigo esse DNA no seu coração. Né? Mas ele continua aqui, ele diz assim, ó, imaginemos a humanidade sem leis e, e normas. Imagina uma sociedade sem nenhuma norma, sem nenhuma lei. Né? Como ficaria, por exemplo, alguém que chegou primeiro e se aproximou de um território? Logo em seguida, demarcou as suas terras, mas pouco tempo depois alguém, se dizendo dono, reivindica tal propriedade. Aí alguém chega, você demarcou ali a sua área, e aí alguém chega e diz assim: olha, essa terra aí é minha. Né? Sim, mas não existe nenhuma norma, não existe nenhuma lei que defina aquilo ali, e a pessoa diz: não, essa terra que você está aí é minha, pode sair. Né? E agora, se não existe uma norma, se não existe uma estrutura social que para conduzir isso, para definir isso, né? Aí aqui o autor está dizendo, ó, sem leis, normas e códigos de conduta moral, os homens resolveriam os seus imbróglios, as suas dificuldades, os seus problemas, né, os seus conflitos como animais. Como é que os animais resolvem os problemas dos seus conflitos? Né? Quando chega um animal numa tribo, né, está lá um grupo de animais, aí chega um outro e quer fazer parte daquele coisa, né? Como é que eles resolvem? Né? Imagina, como é que eles resolvem essa questão? Ou seja, o mais forte sempre seria o vencedor. Não é? Vamos lutar, e aí eles lutam até a morte. E isso acontece no reino animal. Mas nós não somos animais, não é verdade? Nós não somos animais. Nós temos a capacidade de raciocinar e de planejar, de estruturar e de vivenciar a nossa mente, nosso coração. Pois é. E aí nós podemos, então, estruturar com leis e normas. Né? O mais forte sempre seria o vencedor se não tivesse normas e não tivessem leis. Não é verdade? Por isso, para o bem da própria criação, Deus nos concedeu suas leis morais. É por isso que Deus nos estabeleceu os mandamentos para nós. Os mandamentos, na verdade, são estruturas para nos defender, para nos proteger. Né? As normas de Deus, as leis de Deus, são para a proteção do ser humano e não para atrapalhar a sua vida. Né? Então, diz assim: ó, nela, além de proteger o inocente e orientar quem está com a razão, o Senhor quer nos abençoar e punir o mal efetivamente. Então, o objetivo de Deus é punir, né, aqueles que fazem as coisas de forma errada, aqueles que atrapalham a convivência de uns para com os outros. Por isso, o sétimo mandamento está falando sobre não adulterarás. Não adulterarás. Né? Os animais é que saem por aí, né? E sem rumo, né? Ou como diria a música, sem lenço e sem documento, não é verdade? E nós não somos assim, né? Nós não somos assim. Nós somos seres humanos criados por Deus, à sua imagem e semelhança, e estamos, né, sujeitos às normas e regras e leis para que essas leis, essas normas, essas regras possam nos proteger. É isso que nós precisamos entender. Assim, mas o que acontece aos que desobedecem às leis de Deus? Não é verdade?
que acontece, então, se você desobedecer às leis de Deus? E aí a gente tem uma ideia muito equivocada de achar que as leis de Deus elas são estabelecidas por Deus para nos tolir, atrapalhar a nossa convivência no mundo, não permite que a gente faça algo ou deixe de fazer. Como às vezes as pessoas dizem, olha, Deus não permite, Deus diz que você não pode é proibido beber. Não tem gente que diz isso. Eu não quero ser crente, não, porque ser crente eu não posso beber. Né? Eu não quero ser crente, não, porque eu não posso fumar. Eu não quero ser crente, não, porque esse negócio de religião aí vive proibindo a gente de fazer um monte de coisas. Né? E, na verdade, não são proibições. Deus não nos proíbe. Deus está nos orientando para que a gente não faça determinadas coisas, porque aquela prática vai trazer para nós problemas seríssimos. Vai trazer problemas seríssimos para a nossa vida, vai trazer problemas seríssimos para a nossa conduta, para nós mesmos. Então, aqui ele está dizendo: note que os homens são mais obedientes às leis da natureza do que aos preceitos do Criador. Interessante. Nós somos mais voltados para as leis naturais, né? As leis da natureza, do que para as leis daquilo que Deus estabeleceu para nós. Pois se nós pegarmos os 10 mandamentos de Deus para nós, que são praticamente leis que se tornam normas para o bem viver, né? Normas de conduta, para o relacionamento, e agora a natureza ela impõe normas, as normas naturais elas, né, se nós infringirmos as normas naturais, há imediatamente uma consequência, e uma consequência drástica. Diz assim: todo homem sabe que ao tocar em um fio de alta voltagem, corre o perigo de morte. Se você sabe que se você vai andando pela rua e você vê aqueles fios lá em cima no alto do poste, de fios de alta tensão, você sabe que se tocar naqueles fios ali, você, né, é torrado na hora. Por quê? Porque são leis naturais. São leis naturais. Né? Se você infringir aquela lei e resolver, decidir tocar no fio elétrico, você vai morrer. Você vai morrer. Isso, né, é a lei natural. Lei natural. Então, assim, ninguém suporta mais do que muitos minutos debaixo d'água sem equipamentos de mergulho, ou sobrevivência de mergulho. Se sobreviver, terá grandes sequelas. Então, assim, a pessoa que fica debaixo d'água por muito tempo, ela vai se afogar. Não é verdade? Ela vai morrer. Mas há pessoas que não morrem, às vezes ficam debaixo d'água há muito tempo, mas ela vai sofrer sequelas. Né? Aquele fato dela ter ficado sem respirar debaixo d'água, né? Ela vai ter problemas, ou problemas pulmonares, ou ela vai ter problemas cerebrais, ou ela vai ter problemas de respiração, ela vai ter algum tipo de problema. Né? Ela vai ter algum tipo de problema. E quando não, o problema psicológico, né? Medo de água, né? Hidrofobia. Né? Tem gente que fica. E há consequências, né? Terá grandes sequelas. Mas, assim, aquele que pula do 10º andar sem nenhuma proteção, certamente morrerá. A lei da gravidade. Não tem como. Se você pular do 10º andar, você vai se esborrachar. Não tem jeito. Não há outra, né? Não há outra saída, a não ser que você tenha uma rede de proteção lá embaixo, né? A não ser que você tenha alguma forma de proteção lá embaixo esperando por você. Senão, né, não tem jeito, não tem jeito. É a lei natural. É uma lei natural. E olha que a gente obedece a lei natural, já viu? As pessoas não pulam de prédio aí à toa, não é verdade? Né? A não ser que estejam emocionalmente abaladas, pessoas que estão precisando de ajuda, né? E tem muita gente precisando de ajuda, é bem verdade, né? Isso. Mas as leis aqui, da maneira que nós queremos, que a lição está querendo nos mostrar, nos dar orientação, ele está dizendo, né, que acontece muito mais da gente estar preocupado e a gente estar obedecendo mais às leis naturais do que às leis de Deus.
Veja bem, né? E as leis naturais elas vêm para nos ajudar, vêm para nos proteger. Né? A lei da gravidade, sabemos que nós não podemos pular de um prédio décimo andar, nós não podemos ficar debaixo d'água, submerso por muito tempo. Né? A gente sabe disso. E a gente corre risco, né? E risco e um risco tremendo, e nós não podemos é, 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 abalar a nossa estrutura, tocar um fio de alta tensão. A gente não pode fazer isso, né? Mas assim, um motorista prudente não entra numa curva a 360 quilômetros por hora. Você imagina, fazer uma curva a 360 quilômetros por hora. Né? Se fizer isso, é acidente certo. É acidente certo. Né? É acidente certo. Ou vai capotar, ou vai perder a direção. Não há como. Fazer uma curva a 360 quilômetros por hora é muita velocidade. É muita velocidade. Né? Você já reparou um avião? Porque o avião ele voa a uma velocidade muito rápida, né? Mas o avião, o que ele faz? Quando ele vai fazer a curva, ele começa a inclinar, ele vai inclinando, inclinando e virando aos pouquinhos. Muito pouco, muito pouco, muito pouco. Ele não pode simplesmente virar. Né? Ele não pode simplesmente virar e mudar de direção, ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso. Se ele faz isso, o atrito com o ar ele pode partir no meio, o avião pode partir no meio. Então, assim, nós sabemos que há limites da natureza. Enfim, o homem sabe que as leis da natureza são implacáveis aos seus desobedientes. Quem desobedece às leis naturais sofre consequências, e consequências muito sérias. Então, a lei moral de Deus é inigualavelmente abençoadora em retardar a sua sentença. Não é verdade? Veja bem, as leis de Deus, que deveriam ser, né, ter a sua execução, as suas consequências imediatas, Deus as retarda. Né? Deus, por amor, Deus, por benignidade, por bondade, Deus as retarda. Né? E nós vamos vendo isso acontecendo. Deus vai nos dando oportunidades para nos arrependermos. Né? Como Deus é maravilhoso, como Deus é extraordinário, porque as leis de Deus, ela está para nos proteger também de consequências terríveis nas nossas vidas. Mas essas consequências, que são consequências morais, consequências pessoais, essas consequências Deus vai retardando-as para que nós possamos ter tempo de nos arrependermos. Como Deus é maravilhoso. Então, assim, talvez a única punição imediata seja a dor na consciência. Essa é a única punição imediata. Quando a gente comete um erro, né? E quando a gente comete uma falha, a gente burla a lei de Deus. Então, a nossa consciência imediatamente sofre. A nossa consciência sente. Né? Para muitos, né, Romanos, no capítulo 2, no verso 4, o autor está sugerindo para nós, e eu quero ler com vocês, Romanos 2, verso de número 4, e eu vou tentar ser rápido aqui para não tomar nosso tempo. Então, assim, Romanos 2, verso 4, diz assim o texto: ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida. Olha só, né? Está aqui no texto, né? Deus julga as pessoas, Deus julga as pessoas, mas Deus ele é longânimo. Ele é longânimo ao fazer isso. Né? Ele está ali aguardando pacientemente para que todos nós possamos nos arrepender das nossas falhas, dos nossos erros. Depois o autor diz assim: então, já que Deus é paciente, não pune o pecado imediatamente, vamos todos pecar. Né? Essa é a ideia que permanece na humanidade, e uma ideia totalmente equivocada. Totalmente equivocada. Né? Imagina que se há um fio elétrico lá, alguém desligou a energia. Então agora que está desligada a energia, vamos todos pegar no fio lá, vamos lá tocar no fio. E aí a gente vai lá e toca no fio, fica lá tocando no fio. Mas a qualquer momento alguém pode ir lá e ligar a chave. E imagina. Aí você vai lá e toca no fio. Pois é,
É mais ou menos isso, é como se fosse uma roleta russa. Não, né? Então já que Deus é longânimo, já que Deus deixa, né, para nos punir lá na frente, que haverá um juízo, um dia em que Deus então enviará, voltará, em Cristo Jesus voltará para buscar a sua igreja. Enquanto isso, a gente faz o seguinte: vamos vivendo regaladamente, vamos viver a nossa vida, né? Deixa a vida levar a gente e vamos embora, vamos curtir. Não, pois é, né? Vamos viver perigosamente. Vamos viver perigosamente. Não, está errado. Né? Não é dessa maneira, porque nós não sabemos a hora em que Jesus vai voltar. E mesmo assim, nós não podemos ter na nossa mente essa consciência de que fazemos ou deixamos de fazer coisas é, simplesmente porque é proibição de Deus. Não, nós precisamos ter o senso e a compreensão, nós precisamos ter o entendimento de que é para a nossa proteção, é para o nosso bem. E tudo aquilo que nós queremos fazer, que está contrário às orientações de Deus, ela já por si só já é punição para nós. Já é punição. Só o fato de estarmos fazendo aquilo que é ruim para nós, mas que a gente tem a sensação de que é bom, a gente tem a ideia de que é bom, e a nossa ideia, né, está completamente errada. Né? Jeremias 29:11 disse: Eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Né? Eu tenho pensamentos sobre vocês de paz, de amor, de alegria. Então Deus tem pensamentos sobre nós totalmente diferentes. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. E os nossos pensamentos não são bons nem para nós, nem para nós, infelizmente. Não é? É por isso que nós precisamos buscar a direção de Deus, é por isso que nós oramos e clamamos ao Senhor, é por isso que nós buscamos ao Senhor através da Sua palavra, porque nossos pensamentos são pensamentos equivocados. O pecado atrapalha a nossa conduta de pensamento, a nossa conduta moral. O pecado tem essa, né, desvirtuou totalmente a criação de Deus. Quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, mas nós vivemos perdendo a imagem e semelhança de Deus ao longo do tempo. Né? O ser humano vem perdendo esse DNA de Deus. Né? Esse DNA está sendo escondido. Né? Há algo em volta do ser humano atrapalhando o ser humano. E isso é o pecado. E o pecado ele vai atrapalhando o nosso relacionamento de Deus, nos afastando cada vez mais de Deus. Então ele está dizendo aqui, então, já que Deus é paciente e não pune pecado imediatamente, vamos todos pecar. Possivelmente foi esse o entendimento da serpente no Éden, em conversar com Eva. Foi esse o entendimento da serpente quando conversou com Eva. E disse lá para Eva: o que foi que Deus disse? Né? Deus disse para não comer, que o dia que comer certamente morrerá. Que nada, não é nada disso. Né? Só, você não vai morrer. Você não vai morrer. De fato, Eva comeu a maçã e deu a Adão, Adão comeu também, e não morreram. Morreram? Não, eles não morreram. Eles não morreram fisicamente. Era verdade essa compreensão de que eles não morreriam, mas eles não morreram fisicamente, mas estavam mortos espiritualmente. Esse foi o entendimento equivocado. Esse é o entendimento equivocado do ser humano. Às vezes nós focamos a nossa mente, nosso entendimento naquilo que não é. A gente foca do ponto de vista físico. E eles focaram no ponto de vista físico, mas esqueceram que Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E nós precisamos conhecer a Deus verdadeiramente. E quando nós conhecemos ao Senhor, então a nossa postura de vida muda. Né? E aqui ele está sugerindo a leitura de Gênesis 3, verso 3 a 5, e que nos ajuda a compreender melhor, né, do Gênesis 3, versos de 3 a 5. Ele vai dizer aqui, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: Vocês não morrerão, coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe
que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Né? Então, vocês vão conhecer o bem e o mal. Né? E eu creio que, no meu entendimento, eu entendo que Deus, quando colocou aquela árvore lá, não foi para testar o homem. Não vejo dessa maneira. Eu vejo que Deus colocou aquela árvore lá porque aquele fruto seria comido. Deus daria aquele fruto, mas Deus daria aquele fruto. E Deus daria o fruto, né, na hora certa, no momento certo e de forma paulatina, né, de forma natural e aos poucos, para que o homem fosse absorvendo, porque Deus é assim, organizado. Né? Deus, como foi que Deus criou o mundo? Ele criou o mundo de uma vez só, numa hora só? Não, ele levou 6 dias criando o mundo. Né? E a Bíblia diz que no sétimo dia ele descansou, que é o sábado, que inclusive é um dos mandamentos, guardar o sábado, ou seja, descansar, guardar o descanso. Né? E o descanso, na verdade, para Deus, não é descanso físico, mas é o descanso da estruturação. Foi quando Deus deu equilíbrio a todas as coisas. Pois é, e esse é o objetivo. Quando nós descansamos, nós trazemos para nós o equilíbrio. Né? Recuperamos a energia, recuperamos as forças, não é verdade? Organizamos os raciocínios, o pensamento. Nós somos assim, nós precisamos entender isso, mas a gente acha que não, que é deitar, fechar os olhos e dormir. Né? A gente pensa que é dormir, né? Que o descanso tem a ver com dormir. Né? Mas por quê? Porque o nosso corpo físico precisa do dormir, do sono. Mas o descanso de Deus não é isso. O descanso de Deus é o equilíbrio. O descanso de Deus é a estruturação. Né? É o funcionamento perfeito. É isso. Né? Cada coisa no seu lugar. É organização, estruturação, é isso. E nós precisamos, né? Nós vamos colocar o nosso organismo para funcionar, né? Ter calma, tranquilidade. Então nós precisamos desse descanso. Nós precisamos de descanso. E a gente, por não compreender essas coisas, a gente faz as coisas tudo de forma errada. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus ia sim passar para o homem a compreensão das coisas do seu reino, o conhecimento do bem e do mal. Deus ia fazer isso, mas o homem subtraiu. O homem, né, pegou sem autorização. Né? Ou seja, o homem atropelou as coisas. Atropelou as coisas. Ou seja, entrou numa curva a 360 quilômetros. Pegou num fio de alta tensão. Pegou num fio de alta tensão, fez tudo que estava errado. Né? Mergulhou fundo sem proteção, sem oxigênio, e ficou lá embaixo sem oxigênio. Pois é por isso que o salário do pecado, cometeu o pecado, e o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A gente precisa compreender essas coisas, né? Mas de nós mesmos nós não conseguimos compreender. É por isso que nós precisamos da orientação de Deus. É por isso que nós precisamos pedir a Deus: Senhor, tenha misericórdia de nós, cuide de nós, abra o nosso entendimento, abra a nossa capacidade de entendimento da tua palavra. Estudar a palavra de Deus é algo extraordinário para nós. Nós precisamos aprender a respeito disso. Depois ele fala aqui que a ira de Deus ao pecador pode ser tardia, mas mesmo vindo sob os efeitos da graça de Jesus a todos os homens, no dia do juízo, todos receberão suas respectivas sentenças. É a verdade. Né? Todos vão ser, todos nós estaremos recebendo de Deus a sentença para as nossas falhas, né? Para os nossos erros. Né? E isso quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar. Foi por isso que Jesus, lá com a mulher que a pega no adultério, trazem a ele, e ele chega no final e ele diz assim: onde estão os teus acusadores? Ele fala: não tem ninguém. Ele disse assim: pois é, eu também não te condeno, eu também não te acuso. Né? Ainda que você mereça ser acusado porque você realmente, né, estava em adultério. Mas ele diz assim: agora vá e não peques mais. O que ele está dizendo é o seguinte: você está perdoada dos seus pecados, mas vá e não continue pecando. Vá e não peques mais, não faça mais isso. Né? Era essa a orientação que ela estava recebendo
que ela estava recebendo de Jesus. E nós também precisamos entender, nós precisamos compreender que o que Deus está falando para nós e nos dando orientação. Então, Romanos, no capítulo 2, e eu estou aqui tentando achar Romanos, capítulo 2, parece até que saiu da minha Bíblia, mas está aqui. Né? Romanos 2, capítulo 2, verso 5 a verso 8, diz assim: mas o seu coração é duro e teimoso, por isso você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e os julgamentos justos de Deus, pois ele recompensará, né? Ele está dizendo aqui, pois Deus recompensará cada um de acordo com o que fez. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveraram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal, mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo, e a fim de seguir o que é mal. Então, aqueles que são injustos e que dão valor à injustiça e que desejam fazer o que é mal e gostam de fazer o que é mal, a esses, né, Deus dará o justo castigo. Né? Deus dará o justo castigo. E isso vai acontecer. A volta de Jesus está prevista para esse. Mas enquanto Jesus não volta, é a oportunidade que Deus está nos dando de arrependimento, a mim, a você, a toda a humanidade e todos nós. Essa é a pregação do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem salvadora do Evangelho de Cristo Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. É por isso que pregamos o Evangelho e anunciamos a Cristo Jesus. Mas o autor continua aqui na introdução dizendo assim: a sociedade atual peca não apenas por suas obras, pensamentos e delitos, mas está em rota de colisão com o próprio Criador, por dúvidas, por duvidar ou desdenhar da sua silenciosa lei moral. Então, as pessoas estão duvidando da lei, as pessoas estão duvidando, né, das consequências do pecado. E o autor diz assim: se todos os pecados do ser humano não forem anulados pela graça, né, não forem anulados pela graça, não existe a menor possibilidade de o pecador escapar do juízo de Deus nesta vida ou na vindoura. Não há como escapar da ira de Deus sobre o pecador. Não há como escapar da ira de Deus, né, tanto o adúltero como o adultério. Por isso, a lição está falando sobre adúlteros e adultérios na balança de Deus. Porque quando chegar o momento, quando o Senhor Jesus voltar, então não haverá mais oportunidade para arrependimento. Sabe? Então nós precisamos buscar esse arrependimento no nosso coração. Deus colocou esse DNA no nosso coração. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E eu tenho certeza que você agora mesmo está aí com o seu senso moral sendo aguçado. Agora mesmo você ouvindo todas essas coisas que já foram ditas, você consegue compreender exatamente o que Deus, qual era o objetivo de Deus ao criar as leis. Você já entendeu que os mandamentos de Deus são perfeitos, bons e agradáveis e que são para a nossa proteção. Os mandamentos de Deus são para nós e não para atrapalhar ou para nos julgar ou para nos maltratar. Muito ao contrário, Deus está nos protegendo com os seus mandamentos e nós precisamos ser agradecidos ao Senhor. E não só ser agradecidos, mas precisamos buscar de todo o nosso coração cumprir, obedecer os mandamentos do Senhor. Nós vamos fazer isso. E um dos mandamentos é o sétimo mandamento, que diz: não adulterarás. Ele está dizendo: olha, não parta para essa prática do adultério. Né? Não faça isso, não faça isso, porque isso é um pecado terrível. Isso é um pecado terrível. Né? E nós precisamos entender isso, nós precisamos buscar o Senhor, né? Nós precisamos buscar a Deus. E depois o autor, ainda já chegando no final da introdução, diz assim: quando somos informados que alguém pecou, qual o pecado lhe vem imediatamente à cabeça? Né? Quando a gente fala assim, uma pessoa pecou,
né, contra Deus. E qual é o pecado que vem assim à sua mente? Né? Se somos informados que, em especial, um homem que exerce liderança pecou, somos seduzidos pelo pensamento de que este cometeu adultério. Não é verdade? A primeira coisa que a gente pensa logo, né? Fulano pecou. É mesmo? A primeira coisa que vem na cabeça é o seguinte: pecado de adultério. Não é verdade? Pecado de adultério. Talvez você não pense dessa maneira, né? Mas a nossa mente vai logo para essa prática. A sociedade dá muita ênfase ao adultério. Sim, a prática do adultério, né? Não o fato de que adultério é pecado diante de Deus. A sociedade dá muita ênfase à questão do adultério. E a gente vê a prática do adultério é uma coisa que, infelizmente, tem sido, né, muito grande na sociedade. E é isso que ele está dizendo aqui. Para muitos, o adultério tem o mesmo peso que roubar, matar, disseminar contendas, deixar de cooperar com dízimos e ofertas, por exemplo. Né? Então, assim, para muita gente, esse pecado de adultério tem o mesmo peso. Ele tem o mesmo peso. O sétimo mandamento é enfático: não adulterarás. Mas que tipo de adultério está implícito nessa lei? Vejamos pelo menos três tipos de adultério. Então ele está falando, olha, o adultério ele tem o mesmo peso que roubar, matar, disseminar contendas, né? Deixar de cooperar com o reino de Deus. Quando você deixa de cooperar financeiramente com o reino de Deus, com os seus dízimos, ofertas, na verdade, você está no mesmo pecado do adultério. Pecado é pecado. Não existe pecadinho e pecadão. Esse é o sentido. Né? Não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Né? E o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. É isso que nós precisamos entender. Né? Qual é a diferença entre pegar um fio de alta tensão, mergulhar sem equipamento e se afogar, né? Ou fazer uma curva a 360 km por hora? Qual é a diferença? Nenhuma, você vai morrer de qualquer jeito. Pois é exatamente isso que acontece aqui. Qual é a diferença entre adultério, roubar, matar, disseminar contendas, deixar de cooperar com o reino de Deus? Qual é a diferença aqui? Nenhuma. É pecado. Todos eles são pecados, né? Todos eles são pecados. Então nós precisamos entender isso. É isso que a lei de Deus vem nos trazer, é isso que os mandamentos do Senhor vêm trazer para nós. E vem dizer, olha, o adultério ele é um pecado terrível contra Deus porque traz consequências terríveis para a nossa vida. Então, na verdade, o pecado, quando Deus estabelece como o adultério como pecado para nós e como mandamento para que a gente não faça, não adulterarás, ele está dizendo para nos proteger. É para nos proteger, porque se insistirmos em adulterar, nós sofreremos consequências terríveis. Se você insistir em pegar um fio de alta tensão, você vai sofrer consequências terríveis. Se você insistir em mergulhar sem equipamentos apropriados, você vai sofrer consequências. Você vai sofrer consequências. Se você insistir em fazer uma curva a 360 km por hora, você vai sofrer as consequências. É isso que Deus está falando. Né? Então, as leis de Deus são para nos proteger, para trazer proteção para nós, e nós precisamos entender isso. Né? E agora ele fala sobre o adultério, ele divide sobre o adultério conjugal. Ele fala sobre o adultério conjugal, se existe lá o adultério conjugal, o adultério social e o adultério espiritual, ele agora vai falar sobre o adultério conjugal. Ele diz assim, nesse tipo de adultério, o cônjuge é a vítima. Né? Olha, tanto o marido ou a mulher, no caso do adultério, os dois são vítimas, né? E além disso, a família é vítima. O adultério satisfaz a carne, mas destrói o casamento e danifica sensivelmente a criação dos filhos. Olha que coisa terrível. A fidelidade ao cônjuge, embora não seja o único pressuposto, é uma condição sine qua non, ou seja, uma condição que sem a qual não funciona. Se a fidelidade não estiver presente no casamento, se a fidelidade não estiver presente naquele lar, a família vai sofrer. As consequências do adultério é terrível.
É terrível. E ainda que a gente não consiga compreender, porque as consequências do adultério são consequências espirituais. Consequências espirituais. E as consequências espirituais são terríveis. E nós não conseguimos ver, porque os nossos olhos físicos, carnais, não conseguem enxergar as consequências espirituais que acontecem num adultério, numa família, num lar em que o adultério está presente. E nós nem podemos chamar de lar, não é verdade? Porque não é um lar. Não é um lar. Uma família onde o adultério está presente, aquela família não é um lar. Foi por isso que Jesus disse àquela mulher: vá e não peques mais. Jesus acabara de perdoá-la dos seus pecados. Né? Assim como todos aqueles não a condenaram, Jesus também disse: eu também não te condeno, mas vai e não peques mais, porque se você continuar pecando e se você continuar insistindo no adultério, você vai sofrer consequências. Era isso que Jesus estava falando com ela. E nós precisamos compreender, nós precisamos colocar isso na nossa mente, no nosso coração, pedir a Deus para que nos dê essa lucidez, essa compreensão e nos livrarmos totalmente dessas possibilidades de destruição de um lar pelo adultério. Porque o adultério é pecado. Não adulterarás. É isso que Deus está dizendo na sua, nos seus mandamentos. Né? Então nós precisamos entender. É condição sine qua non. É condição que sem a qual não há condições de acontecer. Ela é indispensável. É essencial. É essencial para a estabilidade do casamento. Então, fidelidade e honra o cônjuge na ausência. Então, fidelidade é honrar o cônjuge na ausência. É na ausência, quando o cônjuge não está perto. Fidelidade a Deus é honrar a Deus quando Deus não está perto. Sabe? A gente precisa entender isso. Às vezes há pessoas que acham que não, Deus só está lá na igreja. E lá na igreja você não faz determinadas coisas, você não briga, você não discute, você não bate, você não faz nada. Mas saiu da igreja, agora você briga, você faz você age de qualquer maneira, porque não, Deus está lá na igreja. Na igreja eu não posso fazer nada, mas fora da igreja é comigo mesmo. Né? E não é assim. Né? Não é assim. Né? Eu ouvi certa vez a história de um homem que, enquanto ele estava fazendo as atividades em relação ao reino de Deus, já era santificação pura, né? Tudo perfeito. Mas quando ele saía de lá e viram ele no bar, estava bebendo, fumando e tal. Você não é crente, rapaz? O que você está fazendo aqui? Que você está bebendo, fumando? E ele disse assim: não, isso aí é lá. Lá a gente. Aqui é outra coisa. Aqui é outra coisa. Lá a gente, né? Lá a gente mantém a pureza, a santidade. Lá a gente mantém tudo isso. Lá a gente mantém essas coisas. Mas aqui não. Aqui a gente, né? Aqui a gente resolve do nosso jeito. Aqui a gente resolve do nosso jeito. Pois é, né? Nós precisamos entender que não. A fidelidade conjugal é ser fiel quando o cônjuge não está presente. Ser fiel a Deus é ser fiel a Deus quando Deus não está presente, ou quando entendemos que não estamos no ambiente consagrado lá por Deus, mas a nossa vida precisa ser consagrada. Somos nós o templo do Espírito Santo de Deus. E quando nós começamos uma prática que desagrada a Deus, nós vamos imediatamente pedir perdão ao Senhor e fugir dessa prática. Fugir dessa prática. Como fez José. Não foi? José, quando a mulher lá de Potifar quis agarrá-lo, ele correu, fugiu, porque ele sabia que adultério é um pecado terrível, um pecado terrível, né? E ele sabia disso. Ele disse: eu não posso pecar contra o meu Deus, eu não posso fazer isso, eu não posso pecar contra o meu patrão, eu não posso, né? O meu senhor, que ele era escravo, né? Ele disse: eu não posso pecar contra mim mesmo. E também não posso pecar contra essa mulher, porque eu estarei, né, contribuindo para que essa mulher se torne adúltera. Então, assim, eu estarei também em adultério. Então, olha, eu não posso. Né? Eu também estarei sendo vítima dessa situação. E disse: olha, eu não posso fazer isso. E Hebreus 13, verso 4, diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Veja só.
Hebreus 13, verso 4, nos faz essa alerta, nos traz esse alerta. E nós precisamos entender isso. Né? O autor aqui vai falar de José do Egito, filho de Jacó, né? Que sabia do peso que existia no adultério em ferir a santidade diante de Deus. Né? Ele sabia disso. O Senhor Jesus confirma o sétimo mandamento e intensifica. O Senhor Jesus ele confirma é, é, o sétimo mandamento, mas ele, além de confirmar, ele intensifica. Ele diz: o olhar que cobiça é o mesmo que adultera. Jesus fala isso. Se você olhar com a intenção, você já pecou. Pois é. Né? Mas não precisa nem ir para as vias de fato, só de você olhar. É por isso que nós precisamos ter muito cuidado. Né? É por isso que ele diz assim: se teu olho te faz pecar, lança fora de ti. É verdade. Mas não vou ficar arrancando meu olho agora. Não, não é isso. Né? Mas você pode desviar o olhar. Quando você olha e você, na sua mente, vem um pensamento que é um pensamento impuro, que não é um pensamento que vai glorificar a Deus, você imediatamente você desvia o olhar e clama ao Senhor. Clama ao Senhor. Senhor, tenha misericórdia de mim. Me ajuda. Né? E comece a pensar sobre as coisas de Deus. Tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, nisso pensai. Não. Pois é, Filipenses 4, 13, lá vai falar sobre isso. Ele diz: olha, você precisa, né? Pense só nas coisas que são do Senhor, as coisas que são do alto. Pense nas coisas que são do alto. Pois é, né? Precisamos buscar no nosso coração as coisas que são do alto. É para isso que serve a palavra de Deus, para nos orientar, para nos ajudar, para nos trazer, né, firmeza, compreensão e nos dar o escape. Nos dar o escape. O que Jesus proíbe Jesus proíbe é o desejo carnal. Nós precisamos paralisar em nosso coração, em nossa mente, esse desejo carnal. A sociedade atual precisa entender que o sétimo mandamento vai muito além de um simples não. Ao anunciar que o adultério é o pecado moral, o Senhor demonstra que nos ama e nos protege do perigo, pois todos aqueles que estão em adultério estão ferindo a si próprio, ao cônjuge, aos filhos inocentes e, não obstante, a santidade de Deus. Estão ferindo. E nós precisamos entender isso. O adultério fere, sim, né? A santidade de Deus. A santidade de Deus. Por isso, ele fala adultério conjugal. Adultério conjugal. E aí, no segundo item, ele vai falar sobre o adultério social. Ele diz assim: você já ouviu falar do jeitinho brasileiro? Quem já ouviu falar sobre esse negócio de jeitinho brasileiro? Não é? Sim, pois é adultério social. Né? Um adultério social. Assim, tal faceta tem exemplos positivos e negativos. Com inúmeras crises financeiras na economia brasileira, o jeitinho brasileiro positivamente revelou um homem e mulher, após perderem seus respectivos empregos, inovaram e descobriram talentos outrora desconhecidos. Então, existe o jeitinho brasileiro que é positivo, porque a pessoa tenta se reciclar, tenta melhorar as suas atividades, vai fazer outras coisas, não é verdade? E se descobre, às vezes, um sucesso maravilhoso porque deixou de fazer algo, né, e passou certa vez. De vez em quando a gente ouve umas histórias, mas eu ouvi uma história interessante de uma jovem que ela foi mandada embora do banco que ela trabalhava e tinha um bom salário, ganhava bem, e ela perdeu o emprego e depois não conseguiu arranjar outro emprego. Mas ela começou então com os filhos e com a família, ela precisando ajudar a família, ajudar o marido, e ela então começou a fazer doces, fazer bolo e tal, e ela se descobriu uma grande confeiteira, uma pessoa com uma habilidade para confeitaria, uma coisa extraordinária, que nem ela mesmo sabia que tinha essa capacidade, que tinha. Né? Pois é, o jeitinho, né? O jeitinho. Então, ela foi tentar ajudar a si mesma e a sua família, e o que aconteceu? Ela se descobriu um grande talento. Resultado, ela transformou uma grande empresa, o marido que trabalhava numa outra empresa deixou a empresa, saiu da onde estava trabalhando e foi ajudá-la para poder agora eles montarem o seu próprio negócio e estão aí ganhando financeiramente, estão, né, estabelecidos, estão bem financeiramente. Ou seja, tornaram-se empresários.
né? E com uma qualidade que ela tinha e que nem se dava conta de que tinha essas habilidades culinárias, né? Que tinha essas habilidades de confeiteira. Pois é. Então, assim, nós precisamos entender, às vezes nós ficamos, né, essa questão do jeitinho brasileiro tem um ponto positivo, mas tem também um ponto negativo, né? Mas, se por outro lado, o jeitinho brasileiro revelou adultério social. Pois é, aí há o adultério social, as atitudes negativas do jeitinho brasileiro é a falta de civismo. Pessoas que não têm, não valoriza o seu país, não valoriza a sua nação, onde enganar os outros, o governo e principalmente Deus, tornou-se desculpa para a sobrevivência. Né? Então há pessoas que burlam o imposto de renda, tem gente que burla, faz de tudo para não pagar imposto. Então, assim, não tem a visão cívica. Né? Ah, mas esses camaradas estão usando o dinheiro de forma errada, fazendo assim. Pois é, então nós vamos votar em pessoas certas para botar para cuidar desse assunto. Agora, não é eu vou me corromper por conta da corrupção dos outros. Não, isso é adultério. Isso é adultério social. É isso que nós precisamos entender. Sabe? Às vezes nós nos tornamos adúlteros sociais por conta das consequências daquilo que outras pessoas estão fazendo. Não é esse. Não é esse o posicionamento. Isso é adultério social. É adultério social. Nós precisamos mudar. Quem nunca ouviu falar de alguém que fora vítima de adulteração de combustível, não é verdade? Tem gente que adultera combustível. Adulterou o hidrômetro, né? Hidrômetro do carro que marca a velocidade, o velocímetro do carro. Né? Às vezes adultera lá para poder a quilometragem do carro não rodar. A quilometragem do carro não roda, o carro fica sempre sendo novinho. E quando você vai vender o carro, olha lá, o meu carro só tem 10 mil quilômetros. Deixa estar aqui, não. Aquilo ali foi, o hidrômetro foi adulterado. Rodou muito aquele carro, mas está novinho. Ó, né? Por fora dá uma boa reforma nele por fora, fica brilhando, o carro novinho, você vai instalando na garagem, o carro novinho, nunca saiu da garagem. Aí as pessoas vão lá e compram achando que estão levando. Aí daqui a pouco o carro bate motor, o carro tá. Mas por quê? Porque ele foi adulterado. O carro foi adulterado. Né? Então, o jeitinho também fazendo uma adulteração do medidor. Isso é adultério. Isso é adultério. Né? Há pessoas que fazem adultério de energia elétrica. Tem gente que vai lá e mexe na energia elétrica, no quadro de luz lá, né, para pagar menos luz. Ah, eu vou pagar menos luz. Né? Eu não quero pagar tanto, né? Eu vou diminuir a minha carga de energia elétrica. Pois é, você está é chamado de gato, né? Faz um gato na energia. Pois é, né? Outro dia eu vi um outdoor bem grande assim: gato de energia é crime. É crime. Pois é crime, mas é também adultério. É também adultério. Né? Adultério social. Adultério social. Além de crime, é adultério social. Pois é pecado contra Deus, é pecado contra o próximo. E nós precisamos entender isso. Né? Questão da energia elétrica, fraude com o INSS. Tem gente que faz fraude no INSS para poder receber dinheiro do INSS. Pois é, né? Quando a gente recebe dinheiro fraudado do INSS, na verdade nós estamos recebendo dinheiro fraudado, estamos fraudando outras pessoas, os contribuintes, as pessoas que estão contribuindo. Nós estamos fraudando a nação. E aquele dinheiro que poderia estar sendo usado para o benefício da nação está sendo subtraído para você. Olha que coisa terrível. Né? Adultério social. Adultério social. Né? Bolsa Família. Né? Quantas coisas a gente já viu aí, pessoas com Bolsa Família, agora mesmo com esses recursos aí que o governo federal liberou, e agora está sendo cobrado no imposto de renda. Né? O imposto de renda está cobrando de volta. Está cobrando de volta. E tem gente aí se vendo doido, porque a cobrança é total. O valor é total. Vou parcelar. Não tem parcelamento, não. Você pegou uma coisa indevida. Né? É crime. É crime. É crime. E é adultério. Adultério social. Né? É adultério social. Então nós precisamos entender isso. Né? Colar na prova. O aluno, o estudante cola na prova. Você, quando cola na prova, você está cometendo um adultério social. Um adultério social. Você está colando na prova, você está sendo desonesto com você mesmo.
mas você está sendo desonesto contra Deus. Né? Você está colando na prova, você está atrapalhando a sua vida, a sua própria vida. Ainda que você me dei bem, né? Ninguém me pegou, fiz a prova e passei, estou feliz da vida. Não, pois é, né? Mas ali é um adultério social. E você está em pecado. Então, há pessoas que pegam atestado de saúde falso, né? Leva o atestado para a empresa para dizer, eu estou doente, e não está doente coisa nenhuma. Né? E aí a pessoa fica em casa, tá, né? Vivendo regaladamente, mas está em adultério, pecado, adultério social. Adultério social. Só que essas práticas se tornaram tão comuns, que às vezes até no meio cristão a gente vê essas coisas acontecerem. Adultério, adultério social. E quando você vai falar sobre esse assunto, as pessoas no meio, isso tem que ser radical, cara. Pois é, aí a gente é radical, né? Pois é, nós precisamos ter muito cuidado com essas coisas. Só para não ter que trabalhar, então apresenta um atestado falso. Um atestado falso. Adultério social. É, o adultério social também fere diretamente o sétimo mandamento, pois quebra a confiança do próximo e, principalmente, a lealdade a Deus, impresso em sua própria consciência, do que é certo e do que é errado. Está impresso na nossa consciência o que é certo e errado. E aqui ele sugere para a gente o Salmo 50, e eu quero ler com você o Salmo de número 50, no verso 16 a 18, diz assim: Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Porém, Deus diz aos maus: Que direito tem você de recitar as minhas leis e de falar a respeito da minha aliança? Vocês não querem que eu os corrija e não aceitam as minhas ordens. Né? Vocês ficam. Aí, aqui no verso 18, assim, vocês ficam amigos de cada ladrão que encontram e andam com pessoas adúlteras. Olha só, né? Você está fazendo negócios com pessoas adultas, você está caminhando com pessoas adultas, está agindo como pessoas adultas, você está se fazendo, né? Ou seja, você está em adultério social. Você está em adultério social. Né? Muito provavelmente os adultérios sociais têm pressa para resolver os seus problemas. Às vezes a gente fala assim: mas eu tenho pressa para resolver os nossos problemas, os meus problemas. Como é que eu faço então para resolver os meus problemas? Pois é, a palavra de Deus diz que a gente deve esperar no Senhor, esperar com paciência no Senhor. Nós precisamos esperar confiantemente no Senhor. Essa é a tarefa do cristão. Então, nós precisamos nos livrar do adultério social. Adultério social. Por último, quero encerrar falando sobre adultério espiritual. Né? Em Mateus, capítulo 12, lá, Mateus 12, quando ele fala aqui em adultério espiritual, Mateus 12, verso de número 39, ele vai dizer aqui: Jesus respondeu, né, o pedido de um milagre. Os homens estavam pedindo um milagre. E aí Jesus respondeu: como as pessoas de hoje são más e sem fé. Vocês estão me pedindo que faça um milagre, mas o milagre do profeta Jonas é o único sinal que lhes será dado. Às vezes nós ficamos pedindo milagres, né? Pedindo sinais a Deus, pedindo a Deus que nos dê algum sinal. Senhor, me dê um sinal. Senhor, me dê um sinal. Né? E será que eu devo fazer isso? É sinal de Deus, não é sinal de Deus? Pois é, Jesus está dizendo aqui: o único sinal que vocês vão ter é o sinal do profeta Jonas. Né? E vocês precisam confiar. Vocês precisam confiar. Então, existia uma multidão que desconfiava de Jesus. Será que ele é mesmo o Filho de Deus? Né? Estavam desconfiando. Né? E alguns diziam assim: fez isso porque Beelzebul está sempre com ele. Olha só, comparando Jesus a Satanás. Né? Então Jesus fez o sinal que seria dado para comprovar que é o Filho de Deus. É idêntico ao que acontece com o profeta Jonas, ou seja, 3 dias na boca do peixe, 3 dias ele ficaria na terra, mas ressuscitaria. Pois é esse o sinal do profeta Jonas. Nós vamos confiar no Senhor, aquele que é o Senhor da vida e da morte.
aquele que é o Senhor das enfermidades, das dificuldades e das lutas, mas também ele é o Senhor da grande vitória. Ele venceu a morte, venceu a morte. Né? Ele é o Senhor de todas as coisas, Criador dos céus e da terra. Criou a mim e a você. É verdade, criou a todos nós para a glória do seu nome. Então, assim, como explicar o que Jesus chamou de geração adúltera? Né? Jesus chamou de geração adulta. Então, geração adulta é aquela comprometida com muitos deuses. E quando se fala em deuses, não é só deuses, imagens, não, mas às vezes o dinheiro é considerado um deus para nós e as pessoas ficam, né, idolatrando o dinheiro. Dinheiro, né, compra tudo. Eu tenho dinheiro, então eu resolvo. Eu resolvo, pois é. Né? O dinheiro não resolve tudo. Né? Eu tenho saúde. E algumas pessoas idolatram a saúde. Né? Outros idolatram outras coisas. Tem outros que idolatram pessoas. Nós precisamos ter muito cuidado. E quando o ser humano deixa de acreditar em Deus, né, é quando o ser humano deixa de acreditar em Deus e só se relaciona com ele por interesse. Então, se relacionar com Deus só por interesse, isso é idolatria também. Né? E isso é adultério. Isso é adultério. Né? Só acredita quando Deus realiza um milagre. Há pessoas que só acreditam se vê, igual Tomé fez, não foi? Eu só acredito se eu ver. Pois é, cuidado com isso. Né? O grande adultério contra Deus é quando alguém deixa de adorá-lo. Porque nós fomos criados para adoração e passa a adorar a si mesmo. Ou seja, os resultados daquilo que acontece com você é o que vale. Se você foi, se as coisas estão acontecendo bem para você, então é sinal de que você está sendo abençoado por Deus. Mas se há alguma falha, se há alguma dificuldade, então, se você não está sendo abençoado por Deus, não estou sendo abençoado por Deus. Como não? Como não? A maior bênção que nós recebemos de Deus, a bênção verdadeira, é a comunhão com o Senhor. Né? É ter o Senhor presente na nossa vida, nos orientando, nos ajudando, cuidando de nós em todos os tempos, em todos os momentos. Né? Estar conosco, é estar com o Senhor. É quando nós alegramos ao Senhor, quando nós o adoramos, entendemos, compreendemos a sua palavra, os seus sonhos, os seus objetivos. Por que Deus nos criou? Qual era o sonho dele? Qual é o objetivo de Deus para a nossa vida? É isso que eu e você precisamos entender. Então, assim, deixar de adorá-lo e passar a adorar a si mesmo. Viver para satisfazer as suas próprias vontades. Quando a gente faz isso, então a gente está em processo de adultério contra Deus. Né? É o crente que somente vai em busca das bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. Então, assim, há pessoas agora, né, uma luta muito grande agora para as igrejas e pastores em reunir o rebanho novamente. Né? O rebanho foi disperso por causa do Covid, né? E há muitos pastores que morreram, e agora essas ovelhas perdidas, estão perdidas, espalhadas por aí. Né? E não buscam o Senhor, não querem. Né? Estão desacreditaram de Deus. Pelo amor de Deus, nós precisamos pensar sobre isso. Isso é adultério. Isso é adultério espiritual. Isso é adultério espiritual. Observe se isso não acontece em nossas reuniões de oração, com raríssimas exceções do que se passa na cabeça daqueles que oram. Chegou o momento de retirar algo de Deus. Olha só, né? Há pessoas que dizem, né? Chegou o momento de retirar algo de Deus, vamos nos reunir em oração e então veremos o que Deus tem para nós. Vamos ver o que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós? Né? O que Deus tem para nós? Como assim Deus tem para nós? Nós não nos relacionamos com Deus para ver o que Deus tem para nós. Não. Nós nos relacionamos com Deus porque Deus é maravilhoso, Ele é o Senhor, Ele é o Criador, e nós fomos criados à sua imagem e semelhança para a glória do nome dEle. Nós devemos adorá-lo, em espírito e em verdade. Nós precisamos buscar um relacionamento com Deus que agrade a Deus. Entendendo que somos pecadores, reconhecendo quem somos, nos arrependendo dos nossos pecados e buscando o Senhor. E tendo a certeza de que Ele é fiel e justo para nos perdoar todo pecado.
É verdade. Esse Deus maravilhoso, ele nos ama e nos ama tremendamente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que coisa extraordinária! Nós vamos pensar sobre isso, que coisa boa. Parece que a noiva quer dar um golpe do baú. É, não parece? Parece, né? Parece que a noiva, a igreja, quer dar um golpe do baú no noivo. Parece que é isso, né? Quer dar um golpe do baú no noivo. E se ele não der? Né? E se ele não der? Possivelmente os outros deuses darão. Olha só, né? Pensamentos de adultério. Pensamento de adultério. E ele encerra dizendo assim: tenhamos o mesmo sentimento que houve em Abacuque, que apesar de questionar em muitos momentos ao Deus de Israel, resolveu ser fiel e esperar. Ele diz: o justo viverá pela fé. Fidelidade. Fidelidade. E não adultério. Né? Fidelidade. Abacuque 2,4. Ele está dizendo: o justo viverá pela fé. Né? Então ele está dizendo, olha, nós precisamos buscar. E isso não quer dizer que nós não possamos questionar a Deus a respeito das dificuldades. Podemos sim. Até quando, Senhor? Né? Até quando, Senhor? Me ajuda. Né? Nós podemos. Agora, nós não podemos impor as coisas para Deus como Agora, se Deus não fizer, então eu também não vou dar atenção a Ele. Que é isso? Quem somos nós? Entende? Quem somos nós para fazer isso? Né? Nós precisamos, sim, nos submetermos ao Senhor e entender que Ele é bom, né? E tudo que Ele quer para nós é perfeito e agradável. E nós precisamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Né? Então, o adultério destrói o equilíbrio familiar. Nós precisamos entender isso. O adultério destrói o equilíbrio familiar, destrói a harmonia, o exemplo moral, destrói. Né? E faz com que a gente deixe de ser modelo moral. Nós deixamos de ser modelo moral. Né? Nós precisamos entender. Se relacionar com outros deuses é idolatria. Se relacionar com outros deuses é idolatria. E a idolatria ela é um adultério espiritual. É um adultério espiritual. Depois ele diz: a atual geração de evangélicos são interesseiros. Pesado essa palavra. Né? Ou seja, só se relacionam com Deus por causa das suas bênçãos. Será que você e eu somos esse tipo de geração? Esse tipo de geração de evangélicos? Eu não gosto muito dessa palavra. Evangélicos, eu não gosto. Né? Mas ela está aí, então vamos usá-la. Então, a atual geração de evangélicos são interesseiros. Será que somos interesseiros? Né? E só estamos buscando as bênçãos, só interessa para nós, né, as bênçãos de Deus? Será que somos assim? Né? Precisamos pensar, não é isso? Então, adúlteros e adultério na balança de Deus. Nós precisamos pensar sobre isso, refletir sobre o nosso coração, né? O adultério conjugal, o adultério social e o adultério espiritual. Que Deus possa nos livrar. Vamos orar, vamos juntos, vamos orar, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, bondoso e eterno Pai, quero te agradecer pela maravilhosa graça do Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, tenha misericórdia de nós, ajuda-nos a vivermos de maneira a glorificar o teu nome, ó Deus, que sejamos livres do adultério, ó Deus, tanto do adultério moral, social e espiritual. Ajuda-nos, ó Deus, para que o adultério conjugal não nos alcance. Mas coloca no nosso coração, Senhor, o desejo de amar o Senhor e de sermos fiéis ao Senhor, fiéis à nossa família, fiéis aos nossos irmãos, fiéis à tua igreja, ó Deus, fiéis ao teu reino. Abençoa-nos. Tenha misericórdia de nós. Muito obrigado pelas lições que recebemos até aqui, ó Deus, e principalmente a de hoje, a respeito do adultério. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Um bom domingo para você, na presença do Senhor.